lhe saudar com a paz do Senhor. Tudo bem contigo? Se não tiver, vai ficar agora. Vamos ler a palavra de Deus comigo? No livro de Salmo, no capítulo de número 32, no versículo de número 1, 2, 3, 4 e 5. Olha o que diz a palavra de Deus para a tua vida. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Versículo 2. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa, em que não há hipocrisia. Enquanto esconde os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemir. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e minha força foi se esgotando como em tempo de seca, diz o salmista Davi. Então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas, e eu disse: confessarei a minha transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. A palavra de Deus para a tua vida é de despertar, conforme o salmista Davi. Ele estava declarando que é feliz o homem, é feliz a mulher, é feliz o jovem, é feliz o adolescente, é feliz aquele que o Senhor Deus apaga as suas transgressões, perdoa os seus pecados. É feliz. O salmista Davi, ele percebeu o quanto é importante do pecado ser apagado, do pecado ser perdoado pelo próprio Deus. Por isso ele escreve lá em Salmo, capítulo de número 32, versículo 1, ele dizendo, ele declarando, ele mostrando para as pessoas, ele mostrando para eu e para você hoje, o quanto é importante o perdão do pecado. E diz o versículo 2: como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui a culpa, e quem não há hipocrisia. É muito feliz aquele a quem Deus não lhe põe a culpa dos seus pecados, não se coloca como culpado. É feliz aquela pessoa que recebe de Deus o perdão, que recebe de Deus a borracha de apagar os pecados pelas obras cometidas. O versículo 3: enquanto escondi o meu pecado, o salmista Davi falando, enquanto ele escondia o pecado que tinha praticado, que tinha feito diante de Deus, o meu corpo, diz o salmista Davi, o meu corpo definhava de tanto gemer, definhava. Por quê? Olha o porquê. Lá em versículo 4: pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O salmista de Davi dizendo assim: de dia, de noite, a tua mão pesava sobre mim. Talvez a mão de Deus está pesando sobre você. Talvez o que você está passando,
O que você vive vivenciando é a mão de Deus pesando sobre a tua vida. Tome como exemplo a vida do salmista Davi e olha só o fim dessa mensagem que vai te dar um esclarecimento espiritual. Olha só, versículo 4: minha força foi se esgotando com o tempo de seca, se acabando, secando, sem vigor, sem alimentação espiritual. Diz o salmista Davi. E no versículo 5 ele diz assim: então reconheci diante de ti, ele dizendo, então reconheci diante de Deus os meus pecados e não encobri a minha culpa. O salmista Davi dizendo, diante de Deus fui conhecido. Muitas pessoas chegam para outros, conta para o vizinho, conta para o irmão, conta para a mãe, conta para o pai, tudo aquilo que fez, tudo aquilo que praticou, só não conta para Deus, só não conta para Jesus, e fica com a culpa. Mas o salmista Davi, ele te despertando nesse instante, ele diz que fiz reconhecido todo o meu pecado, toda a minha culpa, como diz o versículo 5, e confessarei a minha transgressão ao Senhor. Então confessa aquilo que tanto está deixando você até mesmo sem dormir, deixando você até mesmo sem vigor, deixando você até mesmo sem força espiritual. Confesse ao Senhor tudo aquilo que você fez, que você praticou, que foi aos olhos de Deus não bom, que foi diante de Deus desagradável. Aprenda conforme o salmista Davi. E tu perdoasse a culpa do meu pecado. Aqui não está. E o próprio Deus, com seu infinito amor, com a sua infinita misericórdia, tem o poder de perdoar todos os seus pecados. Tudo aquilo que você praticou por pensamento, o seu pecado por pensamento, o seu pecado por ação, o seu pecado pelos olhos, os seus pecados por sentimento, Deus tem o poder e o amor e a misericórdia de te perdoar. O interessante é que é preciso que você faça a Deus o reconhecimento daquilo tudo quanto você tem feito, daquilo tudo que você tem praticado. Por quê? Porque Ele te sonda, Ele conhece, Ele sabe. Agora Ele quer de você que você chegue diante dEle e faça conhecido com sinceridade, não com hipocrisia, como diz aqui no versículo 2: como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e que não há hipocrisia. Você chega diante de Deus, diante do Mestre, e comece a revelar aquilo que você tem praticado, aquilo que está deixando você sem sono, aquilo que está deixando você sem paz espiritual. Confesse ao Senhor. A palavra de Deus para a tua vida é despertar. Sabe por quê? Para que você venha ser feliz. O interessante é que lá em Apocalipse, capítulo de número 20, Apocalipse capítulo número 20, olha só, Apocalipse capítulo de número 20, versículo de número 11 até o 15, olha o que é que diz: e vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, e cuja presença fugia a terra e o céu, e não se achava
achou lugar para ele, e vi os mortos, grandes e pequenos. Como tenho falado, jovem, senhor, adolescente, precisa confessar os seus pecados a Jesus. Continuando, versículo 12. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estava diante do trono, e abriram-se os livros, e abriram-se outros livros, que é da vida e o da morte, e foram julgados pelas coisas que estava escrita no livro, segundo a sua obra. O João, Deus revelando a João, essa visão que João teve do trono branco, foi na ilha de Patmos. Deus teve com João uma misericórdia muito importante para revelar a João. E João, tudo aquilo que viu, tudo aquilo que foi para ele revelado, ele escreveu. E ele deixou aqui no Apocalipse capítulo 20, versículo 12. E naquele trono branco foram julgados conforme o livro. Porque o salmista Davi, ele fala no versículo, no capítulo 32, versículo 1, que diz assim: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Apagado de quê? Apagado de onde? Porque lá no céu há um memorial, há um livro memorial de tudo quanto você faz, de tudo quanto eu faço, de tudo quanto nós fazemos. Há um registro lá no céu. E esse registro é feito para que um dia, quando as pessoas morrerem e Deus chamar para o grande trono branco, branco significa pureza, santidade, ali será julgado conforme o livro das obras, de tudo aquilo que você faz, de tudo aquilo que você cometeu. Se você quer, se você almeja de Deus o perdão de todos os pecados, peça perdão a Ele, confesse, chegue diante de Jesus e comece a partir de hoje ter uma mudança de vida, ter uma mudança de comportamento, ter uma mudança de sentimento, ter uma mudança de vida espiritual. E a Bíblia diz assim, Jesus muitas vezes ele falou: obrigado ao Pai por ter ocultado isso aos sábios entendidos e a revelar aos pequeninos. Você é um dos pequeninos que Deus está te revelando. Sabe por que Deus está te revelando nesse instante? Para que você um dia chegue diante do trono branco e quando abrir o livro, esse livro não te condene para a morte, não te leve para o abismo eterno, não te faça viver no abismo eterno. Por isso que a palavra de Deus está diante de você nesse instante, te despertando para que você venha pedir perdão a Deus, para que você venha deixar de fazer aquilo que desagrada a Deus. Muitas pessoas contam seus problemas, tantas outras pessoas que não podem lhe fazer nada, que não garante a vitória, que não garante o perdão, mas o próprio Jesus te garante a vitória, te garante o perdão, te garante a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor possa encontrar no livro da vida, no livro das obras, coisas boas sobre a tua vida. Se você não tem, se você pode estar dizendo assim: mas eu já vi tantas coisas, eu já vi aquilo, já fiz aquilo outro. Mas a partir de hoje, Deus revela para você que você, pedindo perdão,
de tudo aquilo que você fez e passando agora encontrar-se com Jesus, passando agora a vida para Ele, e a partir de hoje você será mudado pela palavra de Deus. Aquilo que te perturba, aquilo que não te faz dormir, porque você existe uma ferida em sua alma. Essa ferida é pecado, essa ferida te condena, essa ferida pode levar à tua morte. Mas a partir de hoje, Jesus quer te dar cura espiritual. Jesus quer te dar a cura que você precisa. Não é a cura física, não, é a cura espiritual. É a garantia de um dia você chegar diante do trono branco e o livro das obras não te condenar. Ele chegar com a borracha, apagar tudo aquilo que você fez errado, tudo aquilo que você fez que não foi agradável aos olhos de Deus. Mas precisa você aceitar Cristo, dedicar-se à sua vida, viver conforme a sua palavra, andar conforme a palavra de Deus. A Bíblia diz: aquele que ouve a palavra de Deus e a põe em prática é semelhante a um homem prudente que edifica a sua casa sobre a rocha. Vem a chuva, vem o vento, bate com ímpeto sobre aquela casa e aquela casa permanece firme. Por quê? Porque está alicerçada na rocha. E quem é essa rocha? É a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada, que dá o alicerce, que dá a sustentação da tua casa. Louvado seja o nome do Senhor. E mais adiante diz: mas aquele que ouve a palavra de Deus e não a põe em prática é semelhante a um homem insensato, um homem sem noção, um homem sem conhecimento, um homem louco que edifica a sua casa sobre areia. Vem a chuva, bate o vento e bate contra aquela casa, e grande é a sua queda. Por quê? Porque não alicerçou a sua casa na palavra de Deus, não alicerçou a sua casa na palavra de Cristo, não alicerçou aquilo que você deve alicerçar, a sua vida. Você é um templo, você é uma casa que Deus quer habitar em tua vida. Agora precisa que os teus pecados sejam perdoados, e Jesus está querendo perdoar ele agora. Ele está pronto. Faça como o salmista Davi. Faça como o salmista Davi, no Salmo 32, versículo 5. Então reconheci diante de ti os meus pecados. Reconheça diante de Deus. Chegue diante de Deus. Tenha um diálogo importante com Ele. Diga: Deus, eu fiz isso, fiz aquilo outro, mas a partir de hoje eu estou entregando a minha vida, e a partir de hoje vou seguir a tua palavra, vou alicerçar minha casa, da minha vida na tua rocha, que é a tua palavra. A palavra de Deus, ela é pura, ela está apta para ensinar, ela está apta para corrigir. A palavra de Deus é mais penetrante do que espada de dois gumes, que penetra desde a divisão da alma, juntas e medula, e está apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração do homem. Ele sabe o que nesse instante você está pensando, Ele sabe o que nesse instante você pensou, Ele sabe aquilo que você maquinou. É por isso que Jesus te chama para o reconciliamento, para você ter um diálogo com Ele, para que você faça ser conhecido diante de Deus. Nós vemos, como diz lá em Gênesis, quando Deus diz para Adão que não comesse da árvore do conhecimento. Adão pecou não foi porque ele comeu daquela árvore do conhecimento. Não.
Ele pecou simplesmente por desobedecer a Deus. Deus disse que ele não comesse, ele foi lá e comeu. Aí depois que colocar a culpa, né? E nós vimos que Deus era diretamente, falava com ele, diretamente, todo dia. A Bíblia diz que na viração do dia, Deus falava com Adão. Quando Adão pecou, a Bíblia diz que Deus chega no jardim e diz: Adão, aonde tu está? Será que Deus não viu? Será que Deus não conheceu? Será que Deus não sabia aonde Adão se encontrava? Para Deus chegar e perguntar: Adão, aonde tu estás? Aonde você se encontra escondido? Aonde você está se escondendo do pecado? Aonde você se encontra nesse instante, numa vida pecaminosa? Deus está te procurando como procurou Adão no Éden. Aonde você está neste momento que Deus está te procurando para te perdoar? E tu vais ser feliz, tu vais ser, aleluia, alegre a tua vida. Por quê? Porque os teus pecados serão apagados no livro da vida. Isso é importante você saber disso. É gratificante. Louvado seja o nome do Senhor. Deus queria dizer a Adão: olha, Adão, todo dia eu ia diretamente a ti. Falava normalmente, conversava normalmente. Mas agora, Adão, há uma barreira. Eu quero mostrar a Adão que há uma barreira que limita eu ter acesso com você, Adão. Não quer dizer que Deus não estava vendo Adão. Ele estava sim colocando em Adão, na mente de Adão, que estava algo distanciando Adão de Deus. Por isso que Deus disse: aonde estás, Adão? O teu pecado, a tua transgressão, a tua desobediência da palavra de Deus faz com que Deus se afaste de você e passe uma barreira entre você e Deus. Se você quer quebrar essa barreira, se você quer quebrar, aleluia, esse distanciamento de você com Deus, aceita Jesus nesse instante. Começa a dedicar a tua vida na palavra de Deus. E que Deus te abençoe nesse instante. Eu te agradeço por tudo. Te agradeço por ter ouvido a palavra de Deus até agora. Que Deus te abençoe e muito obrigado